Seja bem-vindo ao canal, pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Tem gente que engana a gente a vida inteira, não com mentiras pequenas, mas com a própria existência. Durante anos, dividi minha vida com alguém que eu achava conhecer melhor do que a mim mesmo. Eu estava errado, completamente errado. Confiança é uma coisa perigosa quando você coloca ela na pessoa errada. E eu coloquei toda a minha em um monstro disfarçado de melhor amigo. Quando a gente é novo, a amizade parece um laço inquebrável, sabe? Daqueles construídos com base em lanches de madrugada, discussões que não levam a lugar nenhum e segredos que você jura levar para o túmulo. No verão de 2010, eu acreditava que esse laço era mais forte do que qualquer coisa. Meu nome é Marcos. Naquele ano, eu tinha 21 anos, recém-saído da faculdade e trabalhando meio período numa loja de pneus em uma cidadezinha do Alabama. É o tipo de lugar onde as pessoas deixam as portas abertas e conhecem os vizinhos pelo nome. Nada de ruim acontecia de verdade por lá, ou pelo menos era o que a gente dizia para nós mesmos. Eu tinha dois melhores amigos, Breno e Samuel. Breno era aquele tipo de cara que nunca calava a boca. Ele sempre tinha uma história, um plano ou um esquema novo para ganhar dinheiro rápido, mas não tinha como não gostar dele. Ele era magnético. As garotas gostavam dele. Os caras queriam estar por perto. Já Samuel era mais quieto, mais centrado. Ele era o ponto de equilíbrio entre o meu sarcasmo e a loucura de Breno. Se Breno era um incêndio florestal, Samuel era um riacho. Naquele verão, decidimos passar um fim de semana pescando em um rio da região. Breno pegou o velho barco de pesca de alumínio emprestado do tio dele. Era um barco capenga, barulhento, que parecia se manter inteiro na base da fita adesiva e de muita reza. Nós carregamos o barco com cerveja, equipamento e comida suficiente para 2 dias. A gente não estava indo lá pelos peixes, só queríamos respirar, escapar. O rio serpenteava fundo na floresta, largo em alguns trechos, estreito e rápido em outros. Quanto mais a gente se afastava da civilização, mais as árvores pareciam se inclinar sobre nós, como se estivessem tentando ouvir nossas conversas. Era um lugar lindo, mas algo ali sempre me pareceu esquecido. Vocês já pararam para pensar o que tem debaixo dessa água? Perguntou Breno, em pé no leme, com o olhar fixo, como se fizesse aquilo a vida inteira. Peixes, pedras e provavelmente o seu bom senso. Eu brinquei. Samuel deu uma risadinha e secou o suor da testa. Você está brincando, mas esse lugar me dá arrepios. Meu pai disse que um cara se afogou aqui uns anos atrás. Nunca encontraram o corpo. Breno sorriu. Provavelmente virou comida de jacaré. E foi uma coisa estúpida, só uma piada. Mas essa frase me assombraria mais tarde. A gente já estava na água havia umas 3 horas quando tudo aconteceu. Naquele dia não tinha sido fácil. Samuel tinha fisgado um peixe enorme mais cedo, mas por causa de uma manobra brusca que Breno fez com o barco, o peixe escapou. Samuel ficou reclamando, meio na brincadeira, mas dava para ver que Breno não tinha achado graça. O sol estava começando a se pôr, a água brilhava em tons de laranja e dourado, e desde aquilo o clima tinha ficado meio estranho. Breno começou a pilotar o barco de forma mais agressiva, fazendo giros em círculos pequenos, como se estivesse tentando agitar os peixes ou os nossos estômagos. Para com isso, cara, eu disse, você vai virar a gente. Relaxa, disse Breno com aquele sorriso irritante. Só tô dando um showzinho pros bagres. Então, aconteceu. De repente, e de forma estúpida, Samuel perdeu o equilíbrio e caiu na água. O barulho foi enorme. Por um segundo, a ficha não caiu. Então ouvimos ele gritar em pânico. Não consigo nadar com a roupa, tá me puxando para baixo. Breno paralisou, mas só por um instante.
Então, ao invés de jogar o colete salva-vidas, ele ligou o motor e começou a virar o barco num movimento brusco. Eu gritei, mais devagar, você vai acertar ele. Tarde demais. A lateral do barco bateu com força na cabeça de Samuel. Ouvi um estalo horrível. O corpo dele deu um solavanco e os gritos pararam. Simples assim. Eu me levantei em pânico. Samuel! Breno desligou o motor e pulou na água. Ele desapareceu sob a superfície. Segundos se passaram, depois mais alguns. Eu vasculhava a água com o coração batendo na garganta. Breno voltou à superfície, ofegante. Ele não está aqui, afundou. Merda, é fundo demais. Eu estava em choque, frio, congelado. Nem percebi que tinha caído de joelhos no barco. Samuel tinha sumido. Breno subiu de volta, encharcado, respirando com dificuldade. Não consegui achar ele. Ficamos ali no barco, esperando, olhando fixo para a água como se ele pudesse aparecer de repente, rindo. Mas o rio tinha se acalmado, como se tivesse engolido aquele momento inteiro. Eu liguei para a polícia. A polícia chegou cerca de 40 minutos depois. Me levaram para a margem enquanto os mergulhadores procuravam. Eles mandaram uma equipe de resgate, mergulhadores, até um helicóptero, mas o rio era rápido, fundo e turvo. Só encontraram o corpo dele 3 dias depois, quilômetros rio abaixo. O enterro foi de caixão fechado. Breno disse à polícia que foi um acidente, e eles acreditaram. Na maior parte, pelo menos, não havia provas de intenção nem histórico de violência, mas alguém deve ter pressionado por justiça, porque ele pegou 2 anos por homicídio culposo. Eu não conseguia entender. Tinha sido realmente só um acidente trágico ou algo pior? Eu repassava a cena na minha cabeça sem parar. A virada do barco, a expressão no rosto de Breno, não era de pânico, nem de culpa. Era simplesmente vazia. Algo no meu instinto me dizia que ele tinha feito de propósito, mas nós éramos amigos, não éramos? Depois da sentença, eu cortei todo o contato. Eu precisava. Toda vez que eu olhava para ele, eu via Samuel afundando na escuridão. 2 anos depois, recebi uma ligação. Era Breno. Marcos, ele disse como se nada tivesse acontecido. Tô de volta, quer ir pescar jacaré? O telefone quase caiu da minha mão. Jacarés no Alabama. Era uma piada. O tipo de piada doentia dele. Eu disse que não. Desliguei. Mas a curiosidade é uma coisa terrível. Semanas depois da ligação dele, eu me vi tomando uma bebida com ele. Depois de novo e de novo. Cada vez ele escolhia o lugar, e era sempre remoto. Estradas rurais, riachos secos, cabanas de caça abandonadas. E ele continuava dizendo as coisas mais estranhas. Ei, você já pensou como seria fácil fazer alguém desaparecer por aqui? Ou, se você gritar aqui, quem vai te ouvir? Eu ri nas primeiras vezes, mas aquilo começou a me cansar. Uma noite, no meio da floresta, atrás de um acampamento desativado, Breno ficou olhando para a água. Eu estive pensando, disse ele, com os olhos brilhando. E se a gente construísse um poço nas montanhas, e bem fundo, enchesse de água e jogasse umas 100 piranhas lá dentro só para ver o que acontece quando você joga um corpo vivo? Ele falava totalmente sério, sorrindo como uma criança no Natal. Eu disse para ele procurar ajuda, mas ele só deu de ombros. Aí veio a pior parte. Ele me contou sobre uma ideia de negócio. Se você quer ganhar dinheiro de verdade, ele disse, você filma um daqueles vídeos de banquete online, sabe? Mas comendo carne humana, posta na Deep Web e cobra em cripto pelo acesso. A gente ficaria milionário. Aquilo foi o limite. Eu sabia que tinha que me afastar dele. Bloqueei o número, deletei das redes sociais, parei de atender ligações de números desconhecidos, me mudei para outra cidade. Tinha acabado. Ou pelo menos era o que eu pensava. 12 anos se passaram. Eu construí uma vida nova, novo emprego, novos amigos, até comecei a namorar de novo. Nunca falei sobre Breno com ninguém. Então, numa quinta-feira de manhã, recebi uma ligação. Número desconhecido, código de área de Atlanta. Hesitei, mas atendi. Marcos,
A voz rouca saiu do outro lado. Sou eu, Breno. Tô com câncer, cara. Tô morrendo. Tenho talvez algumas semanas. Só queria te ver uma última vez, me despedir. Meu estômago revirou. Eu deveria ter dito não. Deveria ter desligado. Mas uma parte de mim, a parte que se lembrava da nossa adolescência, das risadas, da lealdade antes de tudo ficar sombrio, sentiu alguma coisa. Pena, talvez. Então eu fui. Ele estava em um centro de cuidados paliativos, esquelético e pálido, com a pele parecendo papel de cera, olhos fundos, tubos por toda parte. Mas quando me viu, ele sorriu. Meu amigo, ele sussurrou. A gente se divertiu pra caramba, né? Eu me sentei, sem saber por que tinha ido. Então ele disse, não sei se você chegou a desconfiar, mas eu matei ele de propósito. Meu sangue gelou. O quê? Eu disse, minha voz quase inaudível. Aquele peixe que escapou foi minha culpa, disse Breno, com a voz calma. Ele não parava de reclamar. Eu perdi a cabeça. Só queria assustar ele, mas quando ele caiu, eu vi uma oportunidade. Eu sabia o que estava fazendo. Ele tossiu. Depois sorriu de novo. Ele não é o único. Eu matei 5 pessoas no total. Você achava que aquelas histórias que eu te contava eram piadas? Não. Eram todas reais. Eu me levantei. Minhas mãos tremiam. Breno, por que você está me contando isso? Porque eu estou morrendo. Mas eu tenho um último desejo. Eu não respondi, apenas fiquei olhando. Traz uma faca para mim da sala de cirurgia. Quero estripar o cirurgião que abriu minha barriga. Quero ver a cara dele com as tripas penduradas. Eu recuei. Eu não vou fazer isso. Ele deu uma risadinha, com os olhos agora selvagens. Ah, bem, não pode me culpar por tentar. Eu saí de lá e nunca mais olhei para trás. Uma semana depois, ele morreu. Eu não fui ao funeral, não mandei flores. Breno morreu naquele centro de cuidados paliativos, mas o que ele plantou na minha cabeça continua vivo. As perguntas não param. Será que as outras 5 vítimas existiram mesmo? Quantas pessoas desapareceram sem que ninguém nunca soubesse a verdade? Eu convivi com isso durante anos e não vi nada. Samuel era meu amigo. Ele tinha uma risada contagiante e confiava nas pessoas erradas, assim como eu. Numa tarde qualquer de verão, ele foi embora de um jeito que ninguém merece. O rio guardou o corpo dele por 3 dias, mas guardou o segredo de Breno por muito mais tempo. Hoje, quando fico sozinho no silêncio, parece que ainda consigo ouvir a voz de Samuel ecoando na minha cabeça. Não com raiva, mas com uma pergunta que me persegue. Como é que você não percebeu? O monstro estava ali, do seu lado, o tempo todo, e você chamava ele de amigo. No ensino médio, eu era daquelas pessoas que ficam no meio do caminho. Não era a garota que ficava sozinha no canto da sala, mas também nunca me chamavam para as festas de verdade. Eu tinha um lugar no meio, entende? Sempre tinha alguém para conversar na hora do almoço, mas meu nome nunca estava nas listas de convidados. Isso aconteceu no meu 2º ano, quando tudo ainda era meio estranho e novo demais. Prédio maior, gente que eu não conhecia, uma rotina completamente diferente. Nessa fase, qualquer rosto novo chama a atenção, principalmente quando aparece fora de época. Foi no final de outubro, quando um aluno novo chegou na escola, o que era bem esquisito, porque normalmente as transferências acontecem no começo do ano ou lá por janeiro, no máximo. Mas esse garoto apareceu numa segunda-feira de manhã, assim do nada. O nome dele era Felipe, e ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Lembro perfeitamente disso. Eu estava na aula de História Mundial, a matéria que eu menos gostava. Não porque fosse difícil, mas porque parecia uma aula só para ocupar tempo entre as outras mais interessantes. A sala sempre tinha aquele cheiro de giz e de livro velho, e as luzes fluorescentes do teto deixavam todo mundo pálido e sem vida. O senhor Ricardo, nosso professor, estava dando uma aula sem ânimo nenhum sobre civilizações antigas quando a porta se abriu.
Todo mundo virou para olhar. O vice-diretor entrou, e atrás dele vinha um garoto que eu nunca tinha visto. Este é o Felipe, ele disse. Ele veio transferido de outro distrito, então recebam bem ele. Ele parecia normal, e pensando agora, era exatamente isso que tornava tudo mais estranho. Altura mediana, magro, olhos escuros. Tinha um daqueles cortes de cabelo que parecia feito em casa, no espelho, curto de um lado e meio bagunçado em cima. Ele não sorriu, só ficou ali parado, em silêncio, enquanto o Sr. Ricardo apontava para a cadeira vazia do meu lado. Ele sentou sem falar nada. Eu também não falei. Nos primeiros dias, a gente não se falou, só depois de uns dias mesmo. Ele também não conversava com mais ninguém. Cheguei a pensar se ele era mudo ou só muito tímido. Mas um dia, no final da aula, enquanto esperávamos o sinal tocar, ele virou para mim e falou: "Eu sou o Felipe." Fiquei surpresa. "É, eu lembro. Eu sou a Luana." "Você gosta daqui?" ele perguntou. Uma pergunta simples, sem emoção nenhuma. "Ah, é de boa. Melhor que o fundamental, pelo menos." Ele só balançou a cabeça. Daí o sinal tocou e a gente se levantou para sair. Depois disso, virou costume. A cada poucos dias, Felipe falava alguma coisa comigo. Perguntava qual era a lição de casa ou comentava que a aula era chata. Uma vez ele fez uma piada sobre o Sr. Ricardo quase dormindo enquanto dava aula. Eu ri e ele deu um meio sorriso. Foi a primeira vez que notei alguma expressão no rosto dele. A gente não era amigo de verdade, mas ele começou a me cumprimentar quando me via no corredor, e eu retribuía. Nada demais, só um garoto quieto tentando se encaixar num lugar novo. No início de novembro, a aula de história foi basicamente um tempo livre. A escola estava com um horário diferente por causa de umas provas dos alunos do terceiro ano. O Sr. Ricardo mandou a gente estudar em silêncio, o que significava que quase todo mundo ficou mexendo no celular, escondido embaixo da mesa. Felipe se inclinou na minha direção. "Você mora aqui perto?" "Mais ou menos," eu disse. "Uns 10 minutos de carro." Ele concordou devagar com a cabeça. "Eu moro perto de Radcliffe, do lado da pista de skate." Eu sabia onde era. Não era muito perto, mas também não era longe. Uns 15 minutos a pé da escola, talvez. "Você anda de skate?" perguntei. "Não," ele respondeu. E não falou mais nada sobre isso. Depois, ele me perguntou se eu gostava de filme de terror. Eu disse que gostava, principalmente aqueles mais lentos, que você só entende o que está acontecendo quando já é tarde demais. Ele só disse: esses são os melhores." E sorriu de novo. Olhando agora, aquele sorriso não chegava nos olhos dele. O que aconteceu foi algumas semanas depois disso. Era uma quinta-feira, já de madrugada, quase 1 da manhã. Eu não conseguia dormir. Tinha o péssimo costume de ficar acordada durante a semana, rolando o feed do celular ou ouvindo música com apenas um fone de ouvido. Naquela noite, eu tinha acabado de escovar os dentes e ia deitar quando ouvi um barulho. Era um som baixo, tipo um farfalhar, mas não aquele tipo de barulho normal que a casa faz de noite. Parei, desliguei a música e prestei atenção. Daí ouvi de novo, parecia alguém pisando na grama. Nossa casa ficava de frente para uma área com árvores, e o quintal dos fundos não tinha cerca. A gente não morava completamente no mato, mas era um lugar bem quieto, quieto demais. Fui até a janela do meu quarto. As luzes externas estavam apagadas, mas a lua estava clara o suficiente para ver a maior parte do quintal. No começo, não vi nada, mas daí uma pessoa apareceu andando pelo jardim da nossa casa e meu coração gelou. Era o Felipe. Ele não estava olhando para a casa, só andava, como se estivesse dando um passeio qualquer, de moletom com capuz e calça jeans. Em silêncio total. Me escondi atrás da cortina, com o coração batendo descontrolado. Por que ele está aqui? Eu nunca tinha falado para ele onde eu morava. A gente não era amigo. Eu não tinha ele nas redes sociais. Não trocávamos mensagem. Nada.
Espiei de novo. Ele tinha sumido. Não ouvi nada, mas alguma coisa me dizia para checar os fundos da casa. Caminhei pelo corredor com cuidado, evitando a tábua do chão que rangia, e fui até a sala. A janela dos fundos dava uma visão completa do quintal. Esperei. No começo, nada. Daí, vi ele de novo. Ele estava andando perto da linha das árvores, devagar, olhando para o chão como se estivesse procurando alguma coisa. Daí parou, virou e começou a caminhar em direção à casa. Eu me abaixei ainda mais. Meu coração batia tão forte que doía. Ele não estava só de passagem, não estava perdido. Parecia que estava procurando alguma coisa, ou alguém. Quando chegou a uns 6 metros da varanda dos fundos, ele levantou a cabeça, olhando direto para a janela onde eu estava escondida, e parou. Mesmo com as luzes apagadas, tive certeza absoluta de que ele me viu. A gente se encarou pelo que pareceu uma eternidade. Daí, de repente, ele se virou e saiu correndo. Correu rápido, desaparecendo na escuridão. Tentei ver ele de novo, mas tinha sumido. Nenhum carro, nenhum barulho, nenhum movimento. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, cheguei na aula de história, esperando ver ele. Talvez para perguntar, meio de brincadeira, que diabos ele estava fazendo no meu quintal. Mas a cadeira dele estava vazia. Ele também faltou na sexta-feira. Na semana seguinte, as pessoas já estavam dizendo que ele tinha largado a escola, que tinha se transferido de novo. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Alguns dias depois do sumiço dele, perguntei discretamente: "Ei, o que aconteceu com o Felipe?" A maioria das pessoas só respondia: "Quem?" Ele só tinha ficado ali umas semanas. Ninguém conhecia ele, ninguém tinha aula com ele, além de história. Era como se ele nunca tivesse existido. Isso ficou me incomodando por muito tempo. Eu não conseguia esquecer. Umas semanas depois, criei coragem e perguntei para o Sr. Ricardo de qual escola o Felipe tinha sido transferido. Ele me olhou sem expressão nenhuma. "Quem?" "O Felipe. O garoto que estava aqui umas semanas atrás." Ele fez uma cara confusa. "Você fala daquele que sentava perto da janela?" Eu concordei. Ele ficou em silêncio por um momento. "Acho que nem cheguei a receber a ficha de transferência dele. Talvez lá na secretaria eles saibam te informar melhor." Eles não sabiam. Perguntei até para o vice-diretor uma vez, inventando uma desculpa de que estava fazendo um trabalho sobre transferência de alunos. Ele não conseguiu achar nada sobre o Felipe. "Provavelmente está no sistema com um nome diferente", ele disse. "Esses registros nem sempre são atualizados direito." Mas eu não acreditei naquilo. Parecia que o Felipe tinha sido apagado. Nunca mais vi ele, nem na escola, nem pela cidade, em lugar nenhum. Os anos passaram, me formei, me mudei, tentei esquecer aquela noite. Mas de vez em quando eu lembrava dele, geralmente quando não conseguia dormir. Às vezes sonho com ele andando pelo quintal de novo, mas no sonho ele nunca para. Ele caminha direto até a janela e fica só ali, olhando para dentro. Ou pior, ele sorri. Nunca contei para os meus pais. Nunca contei para nenhum amigo meu. Parecia uma coisa pessoal demais, como se eu tivesse visto algo que não deveria ter visto. Foi só no ano passado, 12 anos depois de tudo isso, que eu estava mexendo no Facebook tarde da noite e vi uma publicação num grupo local de pessoas desaparecidas. Alguém tinha compartilhado uma foto antiga de anuário escolar com a legenda: "Alguém viu o Felipe? Ele desapareceu da escola secundária de Radcliffe. Nunca chegou ao ensino médio. Continua desaparecido. A família nunca teve respostas." A foto era dele, sem dúvida nenhuma. Mas a data do desaparecimento mudou tudo. Ele tinha desaparecido mais de um ano antes dele aparecer na minha escola. Mais de um ano antes de sentar do meu lado naquela aula de história. A pergunta que não me deixa em paz não é como eu conheci ele, mas sim, quem ou o que sentou do meu lado durante aquelas semanas. E mais importante ainda, o que me observava do quintal naquela noite, usando o rosto de um garoto que já estava morto.
Nunca pensei que um simples encontro no corredor de um supermercado pudesse mudar tudo. Era uma quarta-feira à noite comum, dessas sem nenhum aviso do perigo que estava por vir. Mas a vida tem dessas, né? Às vezes, a pior ameaça chega com um sorriso simpático. Eu tinha trabalhado até tarde e estava exausta, tentando me concentrar no que precisava comprar. O supermercado do bairro, que fica a só um quarteirão do meu apartamento em Oak Creek, estava bem quieto, o que era estranho para aquele horário. Geralmente sempre tinha algumas famílias, talvez uns estudantes e um ou dois caixas batendo papo. Naquela noite, porém, o lugar parecia mais vazio que o normal. E, para ser sincera, eu gostei. Estava tudo calmo, sem carrinhos se batendo ou crianças chorando. Eu estava no corredor 7, o de massas e enlatados, em dúvida entre duas marcas de molho pesto, quando ouvi alguém do meu lado dar uma risadinha. "Fazendo a mesma coisa que eu?" disse uma voz, tentando decidir qual pote caríssimo desse purê verde é o menos pior. Eu me virei e a vi. Ela usava um moletom cinza claro com capuz, o cabelo escuro preso num coque frouxo, sem maquiagem, mas com aquele tipo de rosto naturalmente bonito, que transmite uma sensação boa, de alguém acessível. Ela sorriu, segurando o próprio pote de molho. "Esse aqui é até que bom", ela disse, apontando para o que estava na minha mão. "Eu experimentei semana passada. Não odiei." Eu ri um pouco. "Nossa, que avaliação empolgante." A gente conversou naquele corredor por talvez uns 5 minutos. Ela se chamava Carla. Disse que tinha acabado de se mudar de Chicago para Oak Creek fazia um mês para recomeçar. Emprego novo, apartamento novo. Eu nem precisei perguntar muito. Carla foi contando tudo naturalmente, daquele jeito que algumas pessoas fazem, com confiança, mas de forma casual, como se já tivesse contado aquela história várias vezes. Ela mencionou que trabalhava para uma empresa de marketing de médio porte. Disse que estava se acostumando com a vizinhança. Eu comentei que morava ali há 2 anos. Não que isso importasse. Nós rimos. Trocamos uns comentários sobre o tempo, sobre a música esquisita que tocava na loja. Então, ela acenou e disse: "Espero te ver por aí de novo." E sumiu por outro corredor. Pensei que seria só isso, um encontro casual que eu esqueceria em alguns dias. Mas umas 2 semanas depois, eu a vi de novo. Um dia diferente, um horário diferente, por volta do meio-dia de um sábado. Eu estava na seção de congelados quando ela literalmente virou o corredor e parou de repente. "Não acredito", ela disse, sorrindo. "Você de novo." Eu sorri também, porque era meio engraçado. "Você tá me perseguindo, né?" brinquei. "Com certeza", ela respondeu com uma cara séria e logo deu risada. "Não, juro que tenho vindo em horários estranhos. Acho que a gente só tá na mesma sintonia." Dessa vez, conversamos por mais tempo. Ela me perguntou como ia o trabalho. Me contou que o apartamento dela ficava a apenas alguns quarteirões, na Maple Avenue. Falamos sobre coisas aleatórias. O barulho do bairro, quais cafeterias não eram um completo desastre. E quando eu disse que já estava indo, ela falou: "Sabe, a gente podia tomar um café qualquer dia, o que acha?" Eu hesitei. Não sou do tipo que faz amizade com estranhos no supermercado. Parecia meio esquisito, mas ela era simpática, parecia inofensiva e tinha um sorriso que te fazia sentir como se estivesse participando de uma piada interna que o resto do mundo não entendia. "Claro", eu disse. "Por que não?" Trocamos nossos números. Nas semanas seguintes, a gente se encontrou para tomar um café algumas vezes. Uma vez numa cafeteria pequena do bairro e outra numa cafeteria mais famosa, perto da estação de trem. Carla era sempre animada, falante, um pouco distraída, mas de um jeito cativante. Tinha um monte de opiniões sobre podcasts, maquiagem, reality shows de baixa qualidade, e eu basicamente só ouvia. Sou mais introvertida por natureza, mas ela levava as conversas com uma facilidade incrível. Com o tempo, comecei a pensar nela como uma amiga.
Não uma amiga profunda ainda, mas alguém que eu via potencial para se tornar. Ela não era de compartilhar demais daquele jeito estranho que as pessoas às vezes fazem, mas era aberta. Falou de um ex-namorado em Chicago. Disse que ele era controlador, ciumento e que ir embora tinha sido complicado. Ela estava orgulhosa de si mesma por ter se mudado, por começar de novo. Eu respeitei isso. Até que, numa noite, recebi uma mensagem dela por volta das 23h45. Carla. Oi. Sei que é estranho, mas tô meio assustada. Meu ex apareceu aqui hoje e a coisa ficou bem feia. Eu fiquei encarando a mensagem. Ex-namorado. Pensei que ela o tinha deixado em Chicago. Respondi, perguntando se ela estava bem. A resposta veio rápido. Carla. Sim, tô bem. Nada físico, mas vou me mudar amanhã de manhã. Não me sinto segura dormindo aqui hoje, mas vou ficar na casa de uma amiga. Será que eu poderia ficar na sua casa só durante o dia? Só enquanto espero o pessoal da mudança. É que ele tem uma chave e não quero ficar aqui sozinha. Só por algumas horas. Eu parei. Meu instinto sussurrou, não faz isso. Mas ela nunca tinha me dado um motivo para desconfiar. Ela parecia genuinamente assustada, e pensei no que eu gostaria que alguém fizesse por mim se eu estivesse com medo, sozinha numa cidade nova. Além disso, seria só durante o dia, enquanto eu estivesse no trabalho. Eu disse que sim. Ela chegou na manhã seguinte, quinta-feira, um pouco antes das 8h, bem na hora que eu estava saindo para trabalhar. Parecia cansada, mas me agradeceu umas 5 vezes. Trouxe uma bolsa grande. Você salvou minha vida, disse ela entrando. Sério, não vou mexer em nada. Só precisava de um lugar para ficar que não fosse lá. Deixei uma chave reserva com ela e disse para simplesmente trancar a porta quando saísse. Não pensei 2 vezes, mas eu devia ter pensado, porque quando cheguei em casa naquela noite, tudo estava errado. A porta do meu apartamento estava trancada, normal. À primeira vista, nada parecia fora do lugar, mas quando dei alguns passos para dentro, vi minha estante de livros tombada. No começo pensei, terremoto. Aí eu vi que a mesa de centro tinha sido arrastada, as almofadas arrancadas do sofá, meu cesto de roupa suja virado e meu porta-joias aberto e vazio. Fiquei paralisada por uns 10 segundos antes de conseguir me mexer. A TV tinha sumido. O notebook também. Meu iPad, a câmera, até meus fones de ouvido. Joias, dinheiro. O pequeno cofre que ficava no armário estava aberto. Como? Ele era pequeno, mas eu sempre o mantinha trancado. Mandei uma mensagem para Carla. Não foi entregue. Liguei para ela. Caiu direto na caixa postal. Foi aí que meu peito apertou e eu me sentei, tentando manter a calma, mas tudo dentro de mim gritava. Liguei para a polícia. Eles vieram, fizeram um boletim de ocorrência e deram uma olhada no lugar. O policial foi compreensivo, mas direto. A senhora sabe o nome completo dela? Eu disse o que ela tinha me falado. O nome é Carla e o sobrenome... Eu parei. Me dei conta de que nunca tinha visto o nome dela escrito em lugar nenhum. Procurei nas nossas mensagens e o contato estava salvo apenas como Carla Supermercado. Ela disse que o sobrenome era Valentina, Carla Valentina. Lembro porque achei bonito, diferente, eu falei. O policial pesquisou o nome. Ninguém com aquele nome correspondia no sistema. Nenhuma conexão com Oak Creek ou Chicago. Ela não existia. Pelo menos não com o nome que me deu. Eles puxaram as imagens da câmera de segurança do prédio. O vídeo mostrava ela entrando por volta das 7h50 da manhã. 10 minutos depois, nas câmeras, dá para ver ela abrindo a porta do prédio para um homem. Grande, de capuz, cabeça baixa. Os dois saíram por volta do meio-dia, carregando bolsas e caixas. Ela não estava sozinha. Ela tinha planejado tudo. Me usou por semanas. Comecei a repassar cada momento. A risada dela no supermercado, o jeito como ela sempre parecia confiante até demais. Suas perguntas sobre onde eu morava, quando eu trabalhava, em que dia eu costumava estar em casa.
Cada conversa que tivemos se encaixou como peças de um quebra-cabeça da pior maneira possível. A pior parte não foram nem as coisas roubadas, foi a traição. O fato de eu ter deixado alguém entrar na minha vida porque acreditei que era uma pessoa boa, decente, que precisava de ajuda, e ela estava apenas me usando. Troquei as fechaduras, reforcei a segurança, fiquei um tempo na casa da minha irmã porque não conseguia dormir. O som do meu próprio apartamento estalando me revirava o estômago. A polícia nunca a encontrou. O nome, o trabalho, até a tal empresa de marketing que ela mencionou, nada existia. Era um fantasma. Ela e quem quer que fosse aquele cara, namorado, parceiro, tanto faz, tinham sumido. Às vezes, quando vou ao mercado, acho que a vejo. Um vislumbre de um moletom cinza, uma voz que soa familiar. Eu congelo. Meu coração começa a disparar. Mas nunca é ela, ou talvez seja. E ela simplesmente continua andando, se misturando de volta ao mundo como se nunca tivesse existido. Hoje, anos depois, ainda sinto um aperto no peito quando alguém é gentil demais, rápido demais. Aprendi da pior forma que bondade pode ser uma máscara e que confiar no instinto não é paranoia, é sobrevivência. Porque o pior tipo de perigo não grita, não ameaça. Ele sorri, faz piada sobre molho no supermercado e espera você baixar a guarda para entrar na sua vida e destruir sua paz. Corridas matinais eram meu momento de paz, e a sensação de segurança na minha própria cidade era algo que eu valorizava profundamente. Em uma única manhã de maio, essas duas certezas desapareceram para sempre. Em Northgate, você cresce aprendendo a ser esperta, andar com as chaves entre os dedos quando volta para casa à noite, carregar spray de pimenta sempre à mão, saber identificar sinais de perigo em estranhos. Mas ninguém te ensina a reconhecer o verdadeiro perigo quando ele chega sorrindo, fingindo ser seu amigo. No começo de maio, eu tinha acabado de começar em um emprego novo numa firma de design no centro. Era um trabalho exigente e intenso, mas eu adorava. Meu horário era das 9 horas às 17 horas, mas eu criei o hábito de correr de manhã antes do trabalho, para clarear a cabeça e me manter em forma. Toda manhã, eu acordava por volta das 6 horas, vestia uma legging e um moletom, e corria do meu apartamento até o Parque Central, um lugar grande e aberto, com campos de esporte, algumas partes com árvores bem densas e calçadas que serpenteavam pelos gramados verdes. De manhã, o parque estava sempre com uma névoa leve, principalmente quando a estação começava a mudar para o verão. O parque era cercado por ruas e pequenos prédios de apartamentos. Durante o dia, vivia cheio de gente passeando com os cachorros, jogando futebol ou simplesmente sentada nos bancos tomando um café. Mas às 6:30 da manhã, era silencioso. Às vezes, silencioso até demais. Eu sempre seguia o mesmo percurso. Entrava pela entrada do lado norte, perto das quadras de tênis. Pegava o caminho por trás da horta comunitária, passava pelas quadras de basquete e voltava, num trajeto de quase 5 quilômetros. Nos dias de semana, às 7:30 da manhã, eu já estava de volta em casa. Às 8:30, já tinha tomado banho e estava pronta. Por umas 2 semanas, essa foi a minha rotina, e eu me sentia segura, em paz, como se tivesse encontrado um pequeno refúgio de calma para mim no meio do caos da cidade. Foi numa quinta-feira de manhã que conheci Nayara. Era um pouco depois das 6:30 da manhã, e eu estava terminando o meu percurso. Parei em um dos bancos perto do campo de beisebol menor para recuperar o fôlego e responder a uma mensagem. Foi nesse momento que ela veio correndo e, ao me ver, diminuiu o ritmo. Era alta, atlética, provavelmente da minha idade, ali na casa dos 20 e poucos anos, com o cabelo escuro e cacheado preso para trás, e um sorriso simpático.
Ela usava um moletom cinza, legging azul marinho e fones de ouvido sem fio em volta do pescoço. "Oi", ela disse, um pouco sem fôlego. "Eu sempre te vejo por aqui. Você corre toda manhã." Eu olhei para cima, um pouco surpresa, mas de um jeito bom. "Sim, quase sempre. No mesmo horário, todo dia." "Que legal", ela disse. "É raro encontrar gente que mantém uma rotina. A propósito, meu nome é Nayara." Conversamos por alguns minutos, coisas casuais. Ela disse que morava a poucas quadras dali, perto da livraria, e que tinha começado a correr para treinar para uma corrida beneficente de 10 quilômetros no mês seguinte. Talvez eu a tivesse visto antes sem perceber, já que eu normalmente corria com meus fones de ouvido e o capuz levantado. Eu provavelmente não notaria nem a minha própria mãe se cruzasse com ela naquela trilha. Antes de sair, ela disse: "Se algum dia você quiser companhia para correr, eu adoraria. A gente podia motivar uma a outra." Foi uma oferta simpática. Ela parecia genuína, amigável, normal. O parque estava começando a ficar movimentado com outros corredores e pessoas levando seus cachorros para passear. Então, me senti segura. Trocamos nossos números e combinamos de correr juntas na sexta de manhã. Ela se ofereceu para me encontrar no mesmo banco, e eu concordei. Sexta-feira chegou e, como prometido, ela apareceu. Corremos o circuito completo. A conversa fluiu fácil, nada forçado. Ela era divertida, sabia fazer piada, mas também sabia quando era hora de focar. O tipo de pessoa com quem você sairia para tomar um brunch depois do treino. Fiquei feliz por ter aceitado. Corremos juntas mais 2 vezes na semana seguinte. Mesmo horário, mesmo percurso. Nunca senti nada de estranho. Nayara era consistente, confiável, tranquila. Até que chegou a terça-feira da semana seguinte. Eu estava no trabalho, olhando para um design todo bagunçado no Photoshop, quando recebi uma mensagem dela. "Nayara, 3 da tarde. Ei, sei que é estranho, mas vou correr super cedo amanhã, tipo umas 5 da manhã. Quer vir? Conheço uma parte do parque que fica completamente vazia. É tipo pacífico." Eu hesitei. Eu acordo cedo, mas 5 da manhã era puxado. Mesmo assim, eu gostava de Nayara. Gostei também da ideia de me superar, e uma parte de mim não queria dizer não, não queria parecer que não era de confiança. Então, eu topei. Ela me mandou um emoji de joinha e disse que nos encontraríamos em um lugar diferente, perto da área de mata na parte sul do parque, passando pelas árvores, atrás do antigo galpão de manutenção. "Essa área é mais quieta", ela escreveu. "Ninguém nunca corre naquele circuito." Algo naquilo me fez hesitar, mas ignorei. Talvez ela só gostasse de rotas mais isoladas. Na manhã seguinte, levantei às 4h30, com os olhos ainda meio fechados, meio grogue. Vesti minha roupa de corrida e um moletom com zíper. Prendi o spray de pimenta na lateral da minha legging, algo que eu sempre fazia, e calcei meus tênis. As ruas estavam num silêncio de cemitério, enquanto eu saía correndo de casa em direção ao parque. Até os semáforos pareciam congelados no tempo. Passei pelas entradas de sempre, entrando mais fundo pela trilha arborizada que Nayara tinha descrito. A corrida até lá já estava me cansando mais do que eu esperava. Quando cheguei ao ponto de encontro, por volta das 5h15 da manhã, não tinha ninguém lá. O lugar era mais escuro. As luzes dos postes não chegavam direito, e os galhos das árvores se estendiam por cima, bloqueando a luz da lua. Olhei em volta, com os braços cruzados para me aquecer. Olhei meu celular. 5h17 da manhã. Talvez ela estivesse atrasada. Alguns minutos se passaram. Nenhum sinal de Nayara. Foi quando ouvi passos atrás de mim. No começo eu sorri, achando que era ela. Mas quando me virei, não era. Era um homem alto, forte, todo vestido de preto. Moletom, calça, luvas. O rosto dele estava completamente coberto por uma máscara preta fina. Apenas seus olhos estavam visíveis, frios, focados. Pela forma como caminhava direto na minha direção, ele não parecia surpreso em me ver.
Meu corpo entrou em modo de pânico. Eu não esperei para fazer perguntas. Me virei e comecei a andar rápido em direção à trilha. Ele acelerou, depois começou a correr e eu também. Disparei. Meus pulmões nem estavam prontos. Eu não tinha alongado, não tinha aquecido, mas o medo me deu toda a adrenalina que eu precisava. Eu podia ouvi-lo atrás de mim, cada vez mais perto, rápido, rápido demais. Enquanto corria, levei a mão ao spray de pimenta preso na lateral da minha legging, quase tropeçando. Ele estava logo atrás de mim. Naquele momento, eu me virei e joguei o spray com força, um jato direto no rosto dele. Ele gritou. Mesmo assim, avançou, agarrando meu pulso. Mas o spray o tinha cegado. Ouvi ele tossir violentamente atrás de mim enquanto eu corria. Eu também estava tossindo. Pega no fogo cruzado, mas me afastei correndo. Não olhei para trás. Quando finalmente cheguei na rua de novo, não parei de correr até estar na frente do meu prédio. Caí no primeiro degrau, tremendo. Só quando entrei e estava segura é que peguei meu celular. Abri as mensagens de Nayara e travei. Fui mandar uma mensagem para ela, mas não consegui. Eu estava bloqueada. A foto de perfil, as mensagens antigas, tudo ainda estava lá. Mas o número dela estava cinza e cada mensagem que eu tentava enviar voltava. Foi aí que a ficha caiu. Percebi o que havia acontecido. Ela tinha armado uma cilada para mim. Ela sabia que eu estaria lá. Ela escolheu o lugar, a hora, o isolamento. Ela devia ter avisado ele. Não havia corrida beneficente, não havia trilha tranquila, apenas um plano bem executado para me atrair para a escuridão quando não haveria ninguém por perto. Senti vontade de vomitar. Mais tarde, naquele dia, denunciei o incidente à polícia. Eles registraram a ocorrência, mas eu pude perceber que não tinham muita esperança de encontrar alguém sem câmeras ou testemunhas. Mostrei a eles as mensagens de Nayara, o número dela, o nome que ela usou, mas eles suspeitaram que tudo era falso, um celular descartável. Eu nunca mais a vi. Aquela experiência mudou tudo para mim. Não consigo mais correr sem olhar por cima do ombro. Não consigo mais confiar em sorrisos amigáveis de estranhos. Aprendi da pior forma que o mal nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes, ele corre ao seu lado, ganha sua confiança, te faz rir. E quando você menos espera, te leva exatamente para onde sempre planejou. O pior de tudo, não foi o homem de preto que me atacou. Foi descobrir que o verdadeiro monstro era aquela que sorria para mim toda manhã. Tem gente que acredita que bairros de classe média, com suas casas arrumadas e gramados perfeitos, são lugares seguros. Eu aprendi da pior forma possível que monstros não moram só em castelos sombrios. Às vezes, eles vivem na casa ao lado. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Era uma época em que o mundo ainda parecia mágico, sabe? Quando os quintais da frente eram reinos e as bicicletas, nossos cavalos de batalha. A gente tinha acabado de se mudar para uma casa nova, um sobrado bege numa rua pequena. Era aquele tipo de subúrbio em expansão, onde cada casa é um pouco diferente, mas de alguma forma todas parecem iguais. Gramados bem cuidados, caixas de correio meio tortas, e lá no fundo sempre o barulho distante de alguém cortando a grama. Meus pais viviam ocupados. Meu pai trabalhava com construção civil, passava longas horas no sol, sempre com os braços queimados e as botas sujas de lama. E minha mãe trabalhava meio período num consultório de dentista e se virava para dar conta de todo o resto. Eu tinha um irmão mais velho, Carlos, mas ele vivia com os amigos adolescentes dele e não queria saber de uma sombra de 9 anos o seguindo para todo lado. Então, eu passava muito tempo sozinha, ou andando de bicicleta pelas ruas quietas, tentando criar coragem para falar com os grupinhos de crianças que jogavam basquete ou pega-pega nos seus quintais. Mas eu nunca fui boa em simplesmente chegar nas pessoas. Eu era do tipo tímida, quieta, o tipo de garota que precisava de um empurrãozinho para fazer novos amigos. Num domingo à tarde, minha mãe chegou em casa depois de pegar a correspondência e disse:
Conheci uma senhora ali na rua de baixo. O nome dela é Senhora Vilma. Eles moram na Juniper, logo depois do parquinho. Ela tem um filho da sua idade. O nome dele é Caio. Ela me disse que talvez a gente pudesse brincar um dia. Eu concordei com a cabeça, um pouco curiosa, um pouco nervosa. Minha mãe continuou. Ela disse que Caio também tem andado meio entediado ultimamente. Acho que seria bom para você, querida. Um amigo te faria bem. No dia seguinte, minha mãe me levou de carro até a casa dos Vilma. Ficava a umas 3 ou 4 ruas de distância, mas naquela época até poucas ruas pareciam um outro mundo. A casa deles era enorme, não chegava a ser uma mansão, mas era bem maior que a nossa. Tijolos escuros, janelas altas e uma porta de entrada gigante, com uma daquelas aldravas chiques em forma de cabeça de leão. Eu lembro de ter pensado como tudo era limpo e silencioso, como se ninguém morasse ali de verdade. Nós tocamos a campainha. Senhora Vilma abriu quase na mesma hora, sorrindo com os lábios perfeitamente pintados e usando um suéter, mesmo com o calor que fazia lá fora. "Olá, você deve ser a Eliana", ela disse, se inclinando um pouco para me olhar nos olhos. "Entre, querida. Caio está no quarto dele. Ele vai ficar muito feliz em ter companhia." Ela nos levou para dentro, para um hall de entrada impecável, com um piso de madeira que brilhava como se tivesse acabado de ser polido, e uma escada que subia em uma curva dramática para o segundo andar. A casa cheirava a produto de limpeza com limão e a outra coisa que eu não consegui identificar, talvez plástico ou livros velhos. Minha mãe não ficou muito tempo. Ela e Senhora Vilma trocaram umas palavras que eu não entendi direito. Depois, ela me deu um abraço rápido, disse que ia para casa e ficaria por perto se eu precisasse e foi embora. Senhora Vilma gritou, escada acima. "Caio, desce aqui, querido! Sua amiga chegou!" Passou um momento, depois outro. Finalmente, um garoto desceu as escadas com passos pesados. Ele era mais alto que eu, bem mais alto, provavelmente. Tinha o cabelo escuro, meio bagunçado, e a pele era tão pálida que parecia que ele não saía muito de casa. Ele não disse oi, não sorriu, só me olhou por um segundo e depois virou as costas. "Por aqui", ele resmungou. Eu o segui escada acima e por um corredor longo, com um carpete grosso que abafava qualquer som. A porta do quarto dele estava fechada. Ele abriu e entrou, sem nem me esperar. O quarto dele era arrumado até demais, de um jeito quase perturbador. A cama estava perfeitamente feita, com os lençóis esticados como num hotel. As prateleiras estavam cheias de brinquedos, todos organizados por tamanho e tipo. Havia uma escrivaninha com a tela de um computador brilhando e uma estante de livros organizada por cor. "Senta aí", disse Caio, apontando para a beirada da cama dele. Eu sentei. Tentei sorrir para ele. Tentei quebrar aquele silêncio desconfortável. "E aí, o que você quer fazer?" Caio não respondeu. Ele foi até uma caixa de plástico preta bem grande que estava perto da cômoda e a abriu. A tampa fez um rangido. Dentro havia um exército de armas de brinquedo, daquelas de espuma, pistolas, rifles. Tinha até umas espadas de espuma. Parecia um arsenal. Sem nenhum aviso, ele pegou uma das pistolas, carregou e atirou bem no meu peito. "Ai!" eu reclamei. "Cara, que isso?" Ele riu. Não era uma risada divertida, daquelas de quem está brincando. Era aguda, seca. Ele atirou de novo. Dessa vez, o dardo de espuma acertou minha bochecha. "Para!" eu disse, levantando as mãos. Mas ele não parou. Continuou atirando. 3, 4, 5 dardos me acertaram no rosto e no peito. Ele só parou quando a munição do pente acabou. Meus olhos já estavam se enchendo de lágrimas. Não pela dor, mas pela vergonha, pela confusão, pela bizarrice da situação toda. "Me dá uma", eu pedi. "Se é para brincar, pelo menos me deixa ter uma também." "De jeito nenhum", ele retrucou, quase rindo de novo. "Você é a inimiga."
Ele pegou uma arma maior, daquelas motorizadas com um tambor giratório, e começou a atirar de novo. Os dardos de espuma vinham rápido, e dessa vez, alguns deles ardiam nos meus braços e ombros. Eu pulei da cama e tentei desviar, mas não tinha muito espaço para me esconder. "Para!" eu gritei. Ele finalmente parou, mas só para trocar de arma. Dessa vez, foi uma espada de espuma, de um azul brilhante, com uma lâmina grossa e um miolo de plástico. Ele veio para cima de mim como um garoto possuído, fazendo sons de assobio com a boca e me batendo sem parar, nos ombros, nas pernas. Uma vez ele acertou meu rosto. Eu tentei pegar a espada, mas ele a puxou com força. "Para de ser um bebê", ele murmurou. Minha voz falhou enquanto eu gritava: "Onde estão seus pais?" Ele não respondeu, só continuou batendo. Quando ele finalmente se virou para guardar a espada, eu tomei uma decisão. Eu não ia ficar sentada ali esperando pela próxima arma. Eu disparei. Corri para fora do quarto dele, desci o corredor, ignorando o carpete macio sob as minhas meias e a confusão que tomava conta do meu peito. Eu ouvi ele rindo atrás de mim. Depois, um estalo e um zunido, quando alguma coisa passou voando pela minha orelha. Uma bolinha de espuma. Ele tinha pegado um estilingue. "Volta aqui!" ele gritou. "A gente não terminou!" Eu não parei. Desci as escadas correndo, com o coração batendo tão forte que eu não conseguia ouvir mais nada. Abri a porta da frente com um puxão e nem me preocupei em fechar. Desci os degraus da entrada, atravessei a rua e continuei correndo. Minhas pernas ardiam, meu peito parecia que ia pegar fogo. Eu não parei até chegar na porta da minha própria casa. Lá dentro, minha mãe olhou para mim, confusa, da pia da cozinha. "Eliana, o que você está fazendo aqui?" Eu mal conseguia falar. "Caio, ele é louco. Eu não quero voltar lá. Não me faz voltar." Isso é tudo que eu lembro de ter dito. Eu sei que ela ligou para alguém depois, talvez para a senhora Vilma, ou talvez não. Eu nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais vi Caio. Ele não estudava na minha escola, e nós evitamos passar pela Juniper depois daquilo. Às vezes, eu ainda penso nele. Naquela casa assustadoramente limpa, e onde os pais dele estavam aquele tempo todo. Talvez estivessem em casa, talvez não. Ou talvez estivessem assistindo, deixando ele brincar. Eu não sei o que aquele menino se tornou, mas de uma coisa eu sei. Algumas pessoas não querem amigos, elas querem alvos. 16 anos se passaram desde aquele dia. Tenho 25 anos agora, uma vida completamente diferente, mas tem noites em que acordo no escuro, achando que ouvi aquele som, o impacto da espuma batendo nas paredes, o assobio cortante da lâmina falsa cortando o ar. Parece ridículo ter pesadelos por causa de brinquedos, né? Mas não era brincadeira, nunca foi. O que me assombra de verdade não é o que aconteceu naquele quarto. É pensar no homem que Caio se tornou. Porque gente assim não muda. Só aprende a disfarçar melhor, a escolher alvos que não consigam fugir. Às vezes eu pesquiso o nome dele na internet, tentando descobrir se ele virou manchete de jornal, e rezo para que a resposta seja não. Mas lá no fundo, eu sei que um dia alguém vai descobrir o que eu descobri, que certos monstros nunca usaram máscara. Eles sempre estiveram bem na nossa frente. Na faculdade, todo mundo quer se encaixar, fazer parte de algo. Meu erro foi querer me aproximar da pessoa errada, e a verdade sobre ela era mais assustadora do que qualquer filme de terror. Eu nunca pensei que fosse chegar tão perto de alguém como Juliano. Na verdade, eu nunca planejei isso. No primeiro semestre da faculdade, eu era só mais um calouro invisível tentando me adaptar à vida na moradia estudantil, aos estudos pela madrugada e ao café caríssimo. Eu tinha um grupo de amigos que conheci na orientação. Nenhum de nós era particularmente popular, mas a gente se virava, nos agarrando uns nos outros como sobreviventes numa balsa no vasto oceano que é o caos da vida universitária. E então, Juliano apareceu. Ele foi transferido na segunda semana.
Algo sobre ter vindo de uma faculdade do Oeste. Os boatos se espalharam rápido, como eu percebi que sempre acontecia naquele ambiente fechado, nos pátios e salas de aula. Ele era alto, marcante, com cabelo castanho claro e olhos claros que faziam você parar no meio de uma frase. Ele se vestia bem, não de um jeito chamativo, mas certeiro. A voz dele era suave, quase contida, mas quando ele falava, as pessoas se calavam e escutavam. Não demorou muito para eu começar a ouvir o nome dele por aí. Em conversas casuais, Juliano me ajudou com o meu trabalho de literatura. Ou, Juliano vai fazer alguma coisa neste fim de semana? Ou até, você viu ele na academia? Ele é super musculoso. Eu não ligava para a popularidade. Não mesmo. Mas havia algo nele que fazia você querer entender. Ele não se esforçava para agradar. Era isso que o tornava perigoso. Só quando eu esbarrei nele, literalmente, é que comecei a ser puxado para a sua órbita. Estava chovendo, aquele tipo de chuva que parece pessoal, fria e cortante, como se estivesse me acusando de alguma coisa. Eu estava de capuz, com a mochila encharcada, tentando chegar à aula de ciências políticas antes que o professor Paulo fizesse seu ritual dramático de fechar a porta. Virei uma esquina correndo, sem esperar que alguém estivesse parado ali. Nós trombamos. Os livros se espalharam. Merda, foi mal, eu murmurei, me abaixando para ajudar. Não se preocupe, foi a resposta calma e calculada. Levantei o olhar e o reconheci na hora. Juliano me deu um sorriso educado, quase educado demais, como o que uma aeromoça te dá quando você está sendo difícil. Ainda assim, ele me ajudou a pegar minhas coisas. Você é Juliano, né? Perguntei, tentando não soar tão sem graça quanto eu me sentia. Ele balançou a cabeça. Sou eu. Eu sou o Fernando. Ele concordou de novo. Prazer em te conhecer, Fernando. Isso deveria ter sido o fim. Um encontro rápido e esquisito. Dois estranhos se cruzando. Mas eu o vi de novo naquela noite, sentado sozinho num banco do lado de fora do refeitório, com fones de ouvido, mas claramente sem ouvir nada. Ele parecia distraído, como se algo estivesse pesando em sua mente. E por razões que eu ainda não entendo completamente, eu me aproximei. Você tá bem? Perguntei. Ele me olhou surpreso. Eu não pareço estar? Eu ri, meio nervoso. Sinceramente, você parece alguém que acabou de descobrir que a prova foi cancelada e não sabe se comemora ou se chora. Para minha surpresa, ele deu uma risadinha. Exatamente. Esse foi o começo, o momento em que, sem saber, eu deixei a pessoa errada entrar na minha vida. Nas próximas semanas, começamos a conversar mais. Ele não estava em nenhuma das minhas aulas, mas a gente se encontrava com frequência suficiente para que deixasse de parecer coincidência. Com o tempo, comecei a frequentar o quarto dele. Era sempre impecavelmente limpo, como se ninguém realmente vivesse ali. Sem pôsteres, sem bagunça, nem mesmo uma roupa suja. Só uma escrivaninha, uma cama com lençóis de hospital e uma pequena estante cheia de livros que eu não reconhecia. Ele raramente falava de si mesmo. Toda vez que eu perguntava de onde ele era ou por que tinha se transferido, ele dava uma resposta vaga e depois mudava de assunto. Mas as pessoas se sentiam atraídas por ele, especialmente as garotas. Ele nunca flertava, pelo menos não abertamente, mas elas ficavam ao redor dele como mariposas em volta de uma chama. E, eu admito, eu queria um pouco desse brilho. Talvez por isso eu continuei me aproximando. Talvez eu achasse que, se pudesse ser mais como ele, eu deixaria de me sentir um personagem secundário na minha própria vida. Mas algo parecia errado. No início, era sutil. Um cheiro químico estranho no quarto dele, que ele atribuiu a produtos de limpeza. O jeito como as mãos dele sempre pareciam um pouco grudentas depois que apertava minha mão. A forma como ele nunca parecia suar, não importava o quão quente o quarto estivesse. Mas o pior era o cheiro. Alguns dias era quase imperceptível. Um leve odor metálico, como moedas velhas ou ferrugem.
mas em outros dias era insuportável, como carne estragada, podre, mas ao mesmo tempo estéril, artificial. Uma vez eu brinquei: "Cara, por acaso você trabalha à noite numa fábrica de peixe ou algo do tipo?" Ele não riu, apenas me olhou, sem piscar, e disse: "Algo assim." Eu ri sozinho. Meu amigo Romário também começou a notar. "Cara, qual é a de Juliano?" Romário perguntou uma noite durante uma pausa para fumar atrás das moradias. "Como assim?" eu disse. "Ele é esquisito e sempre cheira a formol ou alguma coisa parecida. Sei lá, cara, ele me dá arrepios." Eu o defendi. "Ele só é diferente. Talvez ele tenha algum problema de pele, sei lá." "Você já viu ele comer?" Aquilo me fez parar. Eu não tinha visto. Agora que eu pensava nisso, em todas as vezes que passamos um tempo juntos na sala comum, no parque, até mesmo durante os estudos de madrugada, eu nunca o tinha visto comer. Beber água, talvez, mas comida, nunca. Eu mencionei isso para ele uma tarde, meio de brincadeira. "Cara, você come alguma vez? Ou você é tipo uma planta que sobrevive de energia positiva?" Ele sorriu levemente. "Comida é superestimada." De novo, sem risada, só uma pausa longa e desconfortável. Então, um dia, ele fez algo que eu não consigo esquecer. Eu o tinha confrontado diretamente sobre o cheiro. Tinha ficado impregnado em mim depois que ele apertou minha mão. Eu esfreguei meus braços até ficarem em carne viva, mas o cheiro não saía. "Que cheiro é esse, caramba?" eu exigi. Ele se aproximou devagar, abriu uma gaveta e tirou uma pequena lata. Dentro havia uma pomada azul clara que cheirava a menta e água sanitária. Ele enfiou um dedo nela e passou debaixo do meu nariz antes que eu pudesse recuar. "Isso ajuda", ele disse. "Você vai se acostumar. Com o tempo, vai começar a sentir esse cheiro em você também." Ele riu, uma risada feia e repentina, como se não fosse realmente pela piada. Eu limpei aquilo do meu rosto e fui embora, chocado. Naquela noite, eu não consegui dormir. O cheiro estava nas minhas narinas, nas minhas roupas, nos meus lençóis. E então ele parou de aparecer. Juliano sumiu sem se despedir, sem mandar mensagem, simplesmente foi embora. Eu tentei verificar o quarto dele, mas estava trancado, embora pela janela eu pudesse ver que as coisas dele ainda estavam lá. Os boatos se espalharam rápido de novo, desta vez mais sombrios. Alguém disse que viu carros da polícia perto do prédio da administração. Outra pessoa jurou que as autoridades federais estavam envolvidas. E então a verdadeira bomba caiu. Juliano era um foragido. Aos poucos fui descobrindo a história oficial. Um estudante desaparecido levou a polícia até a casa de Juliano, um imóvel alugado fora do campus que nenhum de nós sabia que ele tinha. Segundo as notícias, no porão encontraram um corpo preservado, cuidadosamente guardado em um caixão feito sob medida com sistemas de refrigeração industriais. Pelas investigações, ele estava vendendo cadáveres humanos para compradores na internet clandestina. A polícia encontrou provas de várias vendas, imagens e conversas que comprovavam o crime. Mas os corpos já tinham sumido, vendidos, enviados, desaparecidos. E pelos rumores, Juliano tinha ganhado dezenas de milhares de dólares, o suficiente para estar planejando fugir do país, comprar terras com outro nome, desaparecer para sempre. A parte mais assustadora para mim aconteceu semanas antes de ele sumir. Ele tinha me convidado para ir na casa dele de carro. Disse que a gente deveria ir nadar. "Eu tenho uma piscina", ele disse, "uma grande e funda." Quando cheguei lá, notei que a piscina era estranha, enorme, com uma aparência industrial. A água era escura e eu não conseguia ver o fundo. Me senti mal só de ficar parado ao lado dela. Ele tentou me empurrar. Brincando, talvez. Talvez não. Mas eu recuei, ri, fui embora mais cedo e nunca mais voltei. Quando eu soube o que ele tinha feito, aquela piscina não saía da minha cabeça. A água sem fundo, o olhar dele quando tentou me empurrar. Se eu tivesse caído, batido a cabeça ou não recuado,
Eu acho que ele teria me deixado afogar. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Os anos passaram e hoje em dia a maioria das pessoas nem lembra mais dessa história. A instituição, é claro, fez de tudo para abafar o escândalo e proteger a própria reputação. Mas para mim, o que aconteceu nunca foi esquecido. O trauma persiste de maneiras sutis, invasivas. Basta eu passar perto de uma obra, sentir o cheiro de certos produtos de limpeza, e tudo volta. Aquele odor podre, químico, impossível de esquecer. É como se um fantasma se agarrasse em mim, sussurrando baixinho o nome dele. Então, aquela promessa sinistra que Juliano me fez ecoa na minha cabeça, mais nítida e perturbadora do que nunca. Com o tempo, você vai começar a sentir esse cheiro em você também.